Fala, galera, acima da média, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Léo E eu sou a professora Babi. e nós estamos aqui para o quinto episódio do nosso podcast Acima da Média. O tema desse podcast é como não perder o foco e não tangenciar o tema na redação do Enem. Beleza? Importante. Você ainda não conhece o nosso canal? Então, clica aqui embaixo para quem está vendo no YouTube, né? Clica aqui e já se inscreva para receber mais conteúdos como esse, porque até o dia do Enem tem muito conteúdo para vocês. Beleza? Para quem está ouvindo também no Spotify, também segue a gente lá e compartilha com os amigos. Beleza? Você também pode seguir a gente no Instagram, onde a gente posta conteúdos diariamente, e no Facebook. O nosso Instagram é @professores Léo e Babi. e a nossa página do Facebook. Professores Léo e Babi. Para quem não conhece também, a gente tem um grupo no Telegram, é o grupo Galera Acima da Média, onde a gente posta conteúdo semanalmente sobre a redação do Enem, com dicas exclusivas para vocês. Beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês correm lá e já participam do nosso grupo. Ok? Então é isso. O podcast Acima da Média, para quem não conhece, a gente traz dicas exclusivas de redação, né? A gente traz dicas práticas de redação para vocês e com base nas perguntas que os nossos alunos mandam. Então, conforme as pessoas mandam perguntas sobre a redação para vocês, para a gente, né? A gente vai postando, a gente pega, junta tudo e monta esse podcast aqui para tirar dúvida no episódio do podcast. Ok? Então, se você também tem dúvida, está assistindo e tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente pega a sua pergunta e traz para o episódio para a gente discutir ela também. E aí, eu e a professora Babi, a gente está aqui para isso, para ajudar vocês, e a professora Babi vai tentar ajudar vocês o máximo possível com as respostas. Beleza? Vamos começar então? Vamos. Então, vamos lá. A primeira pergunta do nosso podcast aqui é: solução. Estou com dúvidas sobre como exatamente dar uma solução. Não sei como começar. Vocês têm alguma dica para me ajudar? Solução que ela quer dizer é a proposta de intervenção, né, no Enem. Ela ou ele, né, não sei quem foi, mas a minha dica é a seguinte: olhe para a sua tese, olhe para os seus argumentos e veja qual problema você apresentou. Por quê? Porque você tem que solucionar um problema que você apresentou no seu texto. Só daí você já vai ter um norte. Viu o problema que você apresentou? Pensa como democraticamente, como sem atacar os direitos humanos, eu posso solucionar este problema. Então, pense em quais agentes, quais instituições você pode usar como agente da sua intervenção e pense o que ele pode fazer para solucionar o seu problema específico. Não fica tentando solucionar tudo de uma vez. Pega um problema que você apresentou e pense sobre ele. Só de fazer esse exercício, a cada redação que você fizer, já vai ficando mais fácil, vai ficando mais natural na hora de redigir seu texto. Você já vai descobrir que tipo de ação interventora você gosta mais de aplicar. Lembrando que conscientização não é uma boa ação, né? Com certeza. Conscientização é muito batido, viu? Esquecem isso, apague isso do vocabulário de vocês na redação do Enem. Então vamos lá. Segunda pergunta que mandaram para a gente, Babi. Vou escrevendo e sempre tenho que rever umas 3 vezes porque como as palavras. É possível mudar isso? Se sim, como? Ela tem problemas porque ela vai comendo as palavras ao longo da escrita. É possível mudar isso? E se é possível mudar isso, como ela muda isso? O que eu indico é: tenha calma na hora de escrever, vá para um lugar mais tranquilo, não deixe para escrever quando você já tem uma tarefa logo em seguida. Escreva com espaço de tempo entre outras tarefas. Eu preciso fazer almoço meio-dia. Eu não vou começar a escrever a redação 11 horas da manhã, porque eu vou ter que parar meio-dia para fazer almoço. Então, eu vou escrever com mais pressa. Então,
tenha espaço de tempo na hora de escrever e depois, quando você for reler o seu texto, não releia na hora que você terminou. Lembra de descansar. Nos outros podcasts, né, a gente falou disso, de deixar o texto descansar. Quando você deixa o texto descansar, você deixa a sua mente descansar também. Você não vai precisar reler o texto mais de uma vez, porque você já vai ter esquecido o que você escreveu e você vai ver que está faltando palavra, que você comeu bola. Então, deixa o texto descansar e não escreva com pressa. Não deixa para escrever 11 horas da noite. Putz, eu preciso dormir porque amanhã eu vou acordar 6 da manhã. Eu vou escrever agora assim. Ó. Não. Pega um momento tranquilo para você escrever. E depois, deixa o seu texto descansar pelo menos 4 horas, pelo menos 6 horas, pelo menos um dia. O tempo, o suficiente, o máximo de tempo que você puder. Que aí, quando você for reler, você não vai precisar reler um monte de vezes. E quando for reler também, não releia correndo. Você já está fazendo um processo de releitura para reescrever. Não precisa correr para reler. Releia com calma. Releia a frase. Depois, putz, eu acho que eu não prestei atenção. Relê de novo. Assim, com calma, você vai conseguir parar de comer bola. A minha dica é, tenha calma. Boa. Vamos para a terceira pergunta? Vamos. Vamos lá. Pergunta número 3. Eu disserto muito e acabo argumentando pouco. E com isso não consigo achar uma solução para o assunto da redação. O que fazer? Tem duas coisas que podem ter feito essa pessoa escrever a redação. Ela não consegue argumentar ou ela não consegue propor solução na proposta de intervenção. Você entendeu assim também? Na verdade, o que eu entendi, deixa eu reler aqui para eu lembrar o que eu entendi na hora que ela mandou. Assim. Eu disserto muito e acabo argumentando pouco. É isso, tipo, o que eu entendi é principalmente isso. Ela tá ali na parte da argumentação e escreve um monte de coisa que não defende a tese dela, que não tem consistência. Então, ela acaba escrevendo coisas superficiais, que não levam a lugar nenhum no texto, só enche linguiça, assim, dizendo na linguagem mais clara. Então, o que eu indico é, tente ir do mais geral para o mais específico, sendo mais específico a sua tese. Você tem que fazer com que o seu argumento chegue na prova da sua tese. Você não pode fugir disso. Você pega o seu parágrafo e veja que o começo, você pode começar do jeito que você preferir, né? O tipo de argumentação que você preferir, mas saiba que no final, a última frase, o último período do seu argumento tem que ser provando a sua tese. Você não pode sair passeando do texto. Lembra que ele tem que chegar em algum lugar. Bota isso na sua cabeça. Aquelas bravas, brincadeira. Mas, assim, o tempo de treino, quando você estuda para como desenvolver parágrafos de argumentação completos, você vê que existe um jeito de não fugir, de não tem para onde você escapar. Você precisa concluir o seu argumento provando a tese. Então, depois que você se familiariza com isso, você consegue ir mais focada. Tenha foco. Lembra sempre da sua tese. O que eu quero provar com o meu texto? É isso? Tá, então, na hora de argumentar, eu vou sempre voltar para isso. Não vou fugir. E lembra também de que cada argumento tem que começar e terminar em um parágrafo. Você não pode começar um argumento num parágrafo e terminar no outro. Comece e termine seus argumentos sempre no mesmo quadradinho. Assim você vai conseguir manter o foco. Sim, exatamente. Outra questão que está dentro da mesma pergunta, que ela não consegue achar uma solução para o assunto, né? Eu acho que ela fica ali enrolando e não consegue chegar naquela solução do tema que a redação deu. E eu acho que para isso é interessante, antes dela começar a escrever, ela já ter clara a ideia da solução que ela quer dar para aquele problema, né? Porque aí todo o texto dela antes vai ser guiando os argumentos para aquela solução que ela já pensou com antecedência. Exatamente, é o projeto de texto, né? É o que a gente sempre
fala de que a pessoa tem que criar um projeto de texto antes da redação, que um projeto de texto não é um resumo, né? A gente tem que lembrar que o projeto de texto é um esqueleto da redação. Então, quando você faz esse planejamento prévio, você já consegue ver o que você quer provar, o que é a sua tese, como você pensa em provar, então com quais argumentos você vai defender essa tese, e já fica mais claro como você vai solucionar essa problemática apresentada, porque a gente tem que lembrar que no Enem sempre tem uma problemática, né? Uma problemática social. Então, ao fazer um projeto de texto, você consegue ter com mais clareza o que você vai defender, como você vai defender e como você vai solucionar a problemática. Então, Sim. sempre faça um projeto de texto. Boa. Aí eu já pego a brecha, né, para indicar lá o método RAM, né? O método redação acima da média, que foca exatamente na microestrutura e tal. Se você domina isso, não tem como você só encher linguiça no texto, porque quando você domina a microestrutura que a gente ensina, automaticamente tudo que você escrever vai ser útil no seu texto, né? Sim. Você não vai ter espaço sobrando para encher linguiça, né? Porque também tem muito disso. O aluno vê que ele tem 30 linhas, ele entra em desespero. Ele fala, meu Deus, eu tenho 30 linhas, eu não tenho o que escrever em 30 linhas. Quando você pega a microestrutura e você vê que cada coisa tem seu lugar, cada coisa vai ter a sua linha para ocupar, é assim, a mente fica livre, porque você não vai ficar desesperado, tipo, putz, eu não vou conseguir escrever o suficiente, meu corretor vai me odiar, a banca não vai gostar do que eu escrevi. Não. Por quê? Porque quando você segue a risca a microestrutura, você mantém a sua redação sempre no mesmo fio, que faz com que você não tangencie, com que você não fuja do tema, né? Exato. Perfeito, Babi. Vamos para a quarta pergunta. Vamos. A quarta pergunta que mandaram para a gente é assim: eu tenho dificuldades para organizar as ideias na hora de começar a escrever. Tem alguma dica ou sugestão que possa me ajudar? Projeto de texto. Novamente, né? É o que a gente acabou de falar, né? Sim. Quando você faz um projeto de texto baseado em macro e microestrutura, quando você faz esse esqueleto do seu texto, você consegue manter o foco. Você consegue começar e terminar com o mesmo foco, no mesmo padrão, na mesma reta, né? Então, se você focar no projeto de texto, no esqueleto da macro e da microestrutura, focar nas palavras-chave, né? Que vão fazer com que você não se perca do assunto e não tangencie ou ainda não fuja do tema, você consegue manter o seu começo, o seu meio, o seu fim no mesmo foco, no mesmo sentido de raciocínio, tá? A palavra é essa, raciocínio. Você tem que manter o seu texto amarrado no mesmo raciocínio, do começo ao fim. E são essas coisas que vão te ajudar a manter. E aí a resposta é basicamente da pergunta anterior, né? A pergunta 3, que é projeto de texto, trabalha com a microestrutura. Exatamente. Palavras-chave. Isso tudo que a gente ensina no curso Redação Acima da Média, viu, galera? Só para vocês ficarem ligados. Vamos para a quinta pergunta. Vamos. Eu acho que a gente já até bateu nessa tecla e em algum outro podcast anterior, mas é uma pergunta que caiu aqui de novo para a gente, Babi. Como concluir o texto? A gente falou, inclusive, hoje aqui na primeira pergunta, né? A galera, eu vivo respondendo comentários no Instagram falando que a galera tem muita dificuldade com conclusão de texto. Então, o que eu costumo falar? O que eu costumo falar para os meus alunos? Como se a gente estivesse num restaurante. A gente foi lá, depois da quarentena, a gente vai se reunir no restaurante, a gente vai jantar alguma coisa bem gostosa, que agora eu não consigo imaginar nada gostoso, que eu acabei de almoçar e estou cheia, mas a gente chega lá, começa a conversar. A gente faz tempo que a gente não se vê. Então, eu vou apresentar as minhas informações novas para eles, certo? Minha introdução. Vou introduzir o papo. Começar apresentando meus problemas, minhas dificuldades, minhas alegrias, minhas conquistas. Apresentei. Aí, no meio dessa conversa, um amigo meu para e me pergunta, mas como assim?
E aí eu tenho que desenvolver uma dessas minhas apresentações, uma dessas minhas coisas novas que eu apresentei para ele. Argumentei, mostrei para ele. Ele discordou de mim, eu mostrei para ele que eu estava certo. A gente deu uma brigada ali no restaurante, a gente terminou de comer. Chegou a hora de concluir o assunto. Eu já estou cheia, eu já briguei, já mostrei que eu estou certa. Eu preciso ir embora. Eu vou falar alguma coisa nova para ele? Não, eu vou só retomar o que eu já falei e beijo, estou indo embora. Onde eu quero chegar com isso? A conclusão não é hora de apresentar nada novo, a conclusão é hora de retomar o que você já disse. Então, como concluir o texto? Retoma o repertório que você apresentou para ter boa nota na competência 2. Então, faz essa retomada de repertório, sintetiza a discussão toda que você teve no seu texto inteiro. Então, faz uma síntese de uma frase, de um período só, para mostrar que o texto está amarrado, apresenta a sua proposta de intervenção e, ó, concluiu. Boa. Né? Sim. Você não precisa brigar de novo, você não precisa brigar, você não precisa apresentar coisa nova, você só precisa sintetizar tudo aquilo que você já disse para o seu colega e ir embora. Basicamente, é assim. Deu para entender, Léo? Perfeito, Babi. Não poderia explicar melhor. Vamos para a pergunta 6? Vamos! A sexta pergunta que mandaram. Eu tenho dificuldade para falar do mesmo assunto até o fim do texto sem perder o foco. Como mudo isso? Projeto de texto. De novo, né? Projeto de texto. Faça um projeto de texto, faça esse esqueleto antes de fazer a redação, que aí você já vai saber o que você tem que falar. Você não vai fugir do assunto porque já está lá que você tem que falar daquilo. Outra coisa também, palavras-chave. Lembra de usar as palavras-chave que o Enem te dá, que a banca te dá, que a prova te dá. Porque se você não usar as palavras-chave, você vai fugir do tema, não pode. Nossa, fiquei empolgada, falei rápido demais. Não pode, tá? Então, busque manter-se dentro das palavras-chave do recorte temático e busque seguir o seu projeto de texto, o seu esqueleto feito anteriormente. Busque estudar sobre a microestrutura, tá? Né, Léo? Perfeito. Vamos para a sétima e última pergunta aqui, Babi. Dizem que sou boa, mas acho que cometo muitos erros ortográficos. Como melhorar? Eu poderia simplesmente responder estudando gramática. Mas veja bem, pode ser que você ache que muitos erros ortográficos, na verdade, não são tantos erros assim. Você pode estar se cobrando demais. A gente tem mania de se cobrar demais. Até porque, pela pergunta que você fez, você estuda, você busca estudar bastante. A minha dica para você é leia mais, se você não é uma pessoa que lê. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha como se fosse fotografia, ele vai fotografando as coisas. Quando você lê bastante, seu cérebro assimila como aquela palavra é escrita. Seu cérebro assimila palavras que têm acento, palavras que não têm acento, palavras que se escrevem com X, palavras que se escrevem com SS. Ele vai assimilando isso. E quando você escreve de uma maneira que... e quando você escreve diferente daquilo que ele assimilou, ele vai te dar um alerta. Opa, está escrito errado. E vai fazer com que você vá pesquisar ou que você fale, putz, está errado mesmo, vou trocar. Então, a leitura ajuda a gente com a gramática. Até porque tem muita gente... Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade em estudar gramática só com o que está escrito ali. Eu não consigo. Se você falar para mim que toda palavra proparoxítona é acentuada, agora eu sei que toda palavra proparoxítona é acentuada. Mas, no começo, quando eu ia estudar, ficava tipo, tá... Mas como assim toda paroxítona é acentuada? Sabe? Então, com a leitura, não é nem por essa regrinha de proparoxítonas são acentuadas. Como eu tenho a palavra memorizada na minha cabeça, eu já sei que ela se escreve com acento, eu já sei que ela se escreve sem acento. Então, minha dica é, leia, converse com seus amigos na hora de conversar, escreva as palavras inteiras. A gente, nessa vida de internet, a gente tem mania de diminuir a palavra, não é diminuir o nome? Abreviar. Abreviar a palavra.
Isso é horrível. Nosso cérebro desaprende a escrever a palavra do jeito certo. Para de abreviar a palavra. Escreve a palavra inteira, tá? É isso, assim. Não tem muito para onde a gente fugir. Leia e escreva todos os dias um pouco para o seu cérebro assimilar. Não tem muito mais, né? Porque estudar gramática é chato. Eu acho chato. Você não acha chato? Eu acho chato. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com isso, mas, nossa senhora, gramática é um negócio, gente, impressionante. Gramática, para mim, tem o mesmo nível de chatice que a matemática. Eu gosto de matemática, sabia? Nossa, não desce. Mas é isso, né? Cada um tem um gosto. Né? Importante Eu a acho gente que se o que faz. verdade. Eu acho que a leitura em geral, a leitura em si, né? Ela é a melhor forma de estudar a gramática em geral, né? Gramática, ortografia e tudo mais. Exatamente. Mas é isso, Babi. Eu acho que você respondeu bem por hoje. São essas perguntas, né? Espero que a gente consiga, através desse podcast, ajudar as pessoas a esclarecer suas dúvidas, né? E que a gente possa ajudar cada vez mais, né, Babi? Sim, cada vez mais. Essa é a nossa meta, né, Léo? Ajudar cada dia mais pessoas nessa busca, né? Pela Sim, tão sonhada vaga na universidade. exatamente. Então, por hoje é isso. Esperamos que vocês tenham curtido, de fato, esse episódio. Curtam aqui esse vídeo, compartilhem com seus amigos para a gente alcançar mais gente, esclarecer mais dúvidas. E fiquem ligados, se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda, fiquem ligados nos próximos episódios, beleza? É isso. Tchau. Tchau, gente.